Muito bem, vamos começar então a nossa live de hoje. O tema de hoje é falar espanhol para você realizar os seus sonhos. Fale espanhol e realize os seus sonhos. Geralmente, quando as pessoas optam por estudar um idioma, elas têm um sonho, elas têm um objetivo com aquilo. Qual era o meu objetivo? Qual era o meu sonho quando eu quis estudar espanhol? Eu queria ser comissária de bordo. Então eu estudei espanhol com esse objetivo, espanhol e outras línguas. O meu sonho era voar, o meu sonho era trabalhar na aviação, o meu sonho era ser comissária, viver viajando. Eu tinha essa ilusão de que como comissária eu ia viver viajando. E como eu adoro viajar, eu quis unir o útil ao agradável. Trabalhar viajando. E para isso eu precisaria estudar idiomas. Então eu estudava inglês, eu estudava espanhol e eu estudava francês para realizar esse sonho, esse objetivo. Qual é o sonho de vocês? Escreve aí para mim. Quando vocês estudam um idioma, quando vocês procuram um idioma para estudar, qual é o sonho? O que está por trás disso? Uma viagem? Emprego? Fazer um curso específico? Um doutorado, um mestrado? Uma especialização? Simplesmente realização pessoal? Qual é o objetivo? Morar na Europa, Denise? Você já imaginou morar em outro país? Nós vimos aqui que a Naira ela já se manifestou aqui e disse que mora em Portugal. Ela já mora em outro país. Você é brasileira, Nair? Se o sonho é morar em outro país, você precisa aprender o idioma. E por que aprender o espanhol? Pessoal, 21 países falando espanhol. Olá, Roseli. Bem-vinda, boa tarde. 21 países falando espanhol. Todos os países que estão ao redor do país estão falando espanhol. Só tem o Brasil aqui falando português na América do Sul. Brasileira, né, Nair? Muito bem. América do Norte, o México, falando espanhol. Muitos estados dos Estados Unidos também, o desenvolvimento do espanhol ali é grande. Várias comunidades falando espanhol além do inglês. Predominância do espanhol em algumas. América Central também toda falando espanhol. Só temos nós aqui na América do Sul falando português. Vocês acham que o espanhol não é importante? E se o objetivo for trabalhar, eu vou passar aqui para vocês hoje algumas empresas que estão aí no índice multilatino de fidelidade à globalização. O quanto elas estão cada vez mais globalizadas, empresas latino-americanas, entre elas algumas brasileiras, de origem brasileira. Então também é interessante se a pessoa está pensando em trabalho. Então, seja para morar fora, seja para estudar, seja por satisfação pessoal, seja por emprego. Olá, Kaique. Aprender um idioma é sempre um benefício para você. Você já pensou que tristeza fazer uma viagem e não saber se comunicar? E com aquela relação de frases prontas? Ficar limitado àquilo? Qualquer pergunta que a pessoa te faça, você não saber responder? Você fica limitado àquelas frases que você decorou. É muito triste, né? Vocês já passaram por essa situação? Eu já passei por essa situação quando eu fui para a Itália. Eu não sei falar italiano. Aí eu fui com aquela listinha de frases prontas. Então eu começava a perguntar. Quando a conversa evoluía,
e acabavam as minhas frases prontas, eu começava a pergunta em italiano, porque eu tinha memorizado, né, todos aqueles pronomes interrogativos, quem, quando, quanto, onde, etc. E depois eu terminava a frase em espanhol, porque eu não sei conjugação verbal em italiano. Então, a minha viagem foi tão produtiva como poderia ter sido? Claro que não, você perde muito dessa questão de troca de comunicação quando você não fala a língua. Já passaram por alguma situação assim, de chegar no país e não saber falar? Só por questões de viagem, o espanhol já seria um grande benefício você aprender. Porque, como eu disse, são 21 países falando e vários outros onde o espanhol não é a língua oficial, eles também se comunicam em espanhol. Em muitos países da Europa, inclusive, se você se comunicar em espanhol, você é melhor recebido do que em inglês. Na própria Itália, por exemplo. Eles preferiam que eu começasse em italiano e terminasse em espanhol, embora eles ficassem me olhando com uma cara de o que essa louca está falando, do que se eu fosse fazer a pergunta diretamente em inglês. Eu senti isso bastante lá. Em Madrid misturou espanhol e italiano. É fácil confundir o espanhol com o italiano também, né? Línguas de origem latina, português, espanhol, italiano e francês. O francês a gente não mistura tanto, porque o francês já é um pouquinho mais, digamos, complicado. Agora, italiano e espanhol, eu já dei aula para um aluno que ele fazia, era um sábado, ele fazia espanhol e italiano aos sábados. Então, as 3 primeiras horas de aula de espanhol e as 3 seguintes de italiano. Claro que não deu certo, né, fazer as duas ao mesmo tempo, assim, tão perto uma da outra, porque na aula de espanhol ele falava italiano e vice-versa. Ele acabou optando pelo espanhol, por questões de trabalho, ele ia precisar mais, e depois ele faria o italiano, porque o italiano para ele seria uma questão, olá, tauan. O italiano para ele seria uma questão pessoal, família, descendência, etc. E para o trabalho dele, o espanhol seria mais interessante naquele momento. Então, só se for, porque, mesmo que seja só por questão de viagem, o espanhol já ganha, está léguas à frente de vários idiomas, né? O espanhol ele é falado por mais de 400 milhões de falantes nativos, e mais de 150 milhões que falam espanhol por ter aprendido por alguma necessidade profissional, acadêmica, etc. Alguém aqui já pensou em estudar fora do país? Já pensou em estudar na Espanha ou em algum país da América Latina? Eu vou focar hoje mais na questão profissional. Numa outra ocasião, eu posso fazer uma live focando mais em partes acadêmicas, de estudo, universidades, qual exame, por exemplo, de proficiência que eu tenho falado tanto, elas exigem, quais universidades exigem tal exame de proficiência. Aliás, falando em exame de proficiência, o meu curso preparatório para proficiência está com as inscrições abertas, vagas limitadas para que eu possa dar uma atenção bem especial para cada aluno, porque é um curso bem focado e direcionado, então eu preciso ter esse tempo com cada aluno para fazer as práticas escritas e orais. Então, o link para inscrição no curso está lá na bio do meu Instagram. Já pensou em morar fora, Roseli? Trabalhar também? Muito bem, Então, o espanhol pode abrir portas para você. Segundo pesquisas da Cato, a Cato vocês conhecem, quem aqui está no mercado de trabalho já deve ter se cadastrado na Cato em algum momento aí da sua vida para despachar currículos e tentar se colocar no mercado, né? Então, segundo essa pesquisa recente da Cato, o salário é de 34% maior para profissionais que falam espanhol fluente. Não é aquele espanhol, hola, que tal? Adiós. Não, isso não.
Não é o espanhol básico, aquele que todo mundo coloca no currículo só para tapear na hora da entrevista. E aí, se o entrevistador te faz uma pergunta, você trava porque você não sabe responder mais nada além disso. Eu estou dizendo o espanhol fluente, ok? Então, 34% a mais de salário esses profissionais podem ganhar sendo fluentes no idioma. Todo mundo aqui já sabe que o inglês é o idioma obrigatório numa empresa. Agora, pessoal, falar inglês já é obrigação. Não é mais um diferencial. O diferencial é você ter uma segunda língua estrangeira. E essa segunda língua estrangeira super requisitada nas empresas é o espanhol. As 4 línguas mais exigidas numa empresa são o inglês, o espanhol, o alemão e o mandarim. O mandarim pelo crescente aí da China, né? O mandarim também está crescendo bastante. E o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Aí também há polêmicas com relação a isso, né? Inglês é a primeira mais falada. Então há, quando você pesquisa, pesquisas que dizem que o mandarim é a segunda, o espanhol é a terceira. O mandarim entraria em segunda por quê? Pelo número de habitantes que tem na China. Não pelo número de pessoas fora desses habitantes falando, como é o caso do espanhol. Então, por isso que o espanhol acaba tomando o segundo lugar, porque não se pensa só nos nativos, e sim em milhões de pessoas que aprenderam o espanhol sem ele ser a sua língua mãe, sua língua materna. Então, você falar o espanhol, isso vai te trazer um benefício muito grande na sua carreira e no seu salário. Você pode sim ganhar mais. Então, profissionais que trabalham no alto escalão de uma empresa, na alta direção de uma empresa, que sejam fluentes em espanhol, eles podem ganhar 34% a mais. É um valor bem considerável. Pessoas que trabalham na gerência de uma empresa e tenham o espanhol fluente podem ganhar 12% a mais. Pessoas que trabalham na área de supervisão e que sejam fluentes podem ganhar até 26% a mais dominando o idioma espanhol. E profissionais com nível superior, seja ele qual for, podem ganhar até 31% a mais. Então, você ser contratado na empresa e ter um segundo idioma estrangeiro sendo o espanhol, o seu salário vai ser muito mais significativo. Não é pouca coisa. E claro que aqueles profissionais que sejam trilíngues, ou seja, português, que é a língua materna, no caso aqui, né, falando para os brasileiros, o inglês e o espanhol, ou seja, aquele profissional trilíngue, ele pode ganhar até 68% a mais do que aquele colaborador que não tem esses idiomas. Então, 68% a mais no salário, pessoal, é muito representativo, né? O espanhol é a língua mais requisitada, com 42% de interesse aí pelas empresas, só perde para o inglês. Então, justamente por isso, por ser um idioma que está aqui ao nosso redor, rodeando o Brasil, então várias empresas, várias startups aqui na América do Sul falando espanhol. É uma vergonha que os brasileiros não saibam falar espanhol. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Não tem cabimento. Só a gente falando português. Ah, mas o país é o maior geograficamente, o Brasil. Ok, mas faz relação com esses países. Mercosul. E a gente vai continuar falando portunhol? Cuecacuela? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Não dá. Nós temos que falar o espanhol correto. E quanto mais a gente se aperfeiçoar, melhor, para ter mais oportunidades de trabalho e salários.
Então, as chances de obter um emprego, uma pessoa que fala espanhol, aumenta em 25%. É o retorno que a língua pode trazer para a sua carreira. A globalização contribuiu para isso, a evolução tecnológica também. Tudo isso contribuiu para que o espanhol se tornasse uma língua fundamental para o mercado de trabalho. Então, quantas pessoas que eu conheço que fazem relação com países, relações de negócio, relações comerciais, com países da América do Sul, ou com o México, ou com a Espanha, ou com a América Central? Diversos. Eu já tive diversos alunos que o sonho era, como eu perguntei para vocês, né? O sonho era aprender o espanhol para fazer negociações mais claras com essas empresas, com esses fornecedores, enfim. Qual é o caminho? Olá, Vendrame Filho, boa tarde. Qual é o caminho para aprender espanhol? Me segue no Instagram, me segue no YouTube, faz o meu curso está com as inscrições abertas aí, Nair. Eu tenho uma metodologia que eu consigo levar o aluno à proficiência espanhola em 3 meses. Todos os idiomas têm uma prova que vão dizer qual é o nível do idioma que aquele candidato tem. Se ele é nível básico, vou simplificar aqui, tá? Se ele é nível básico, se ele é nível intermediário ou se ele é nível avançado. E esse exame de proficiência, ele abre portas para você em universidades, se o seu sonho for estudar fora, e abre possibilidades também para você em grandes empresas. Então, as melhores empresas, elas exigem uma certificação para saber qual é o nível de espanhol daquele aluno. Mas além desse curso de proficiência, Nair, eu também tenho cursos de espanhol para quem está começando do zero e também faço mentorias. Então, tenho vários caminhos aí para ajudar alunos de diferentes realidades, né? De acordo com a necessidade de cada um. Mas é a prática do idioma, o adulto ele aprende com a prática. Então, quanto mais você estiver em contato com o idioma espanhol, melhor. Ouvindo músicas, assistindo a filmes, seriados, etc. Aulas, contato com o idioma em geral. Diferentes idades também, Nair. Eu já atendi, eu dou aula de espanhol há 29 anos. Já faz bastante tempo. Então, eu já dei aula de espanhol para crianças de 6 anos e já dei aula de espanhol para pessoas mais velhas. Então, já tive todos esses públicos de diferentes idades e as necessidades e dificuldades aí de cada um. Já tive alunos com mais dificuldades, com menos dificuldades, mais velhos, mais jovens, com diferentes objetivos. Isso aí é tudo adaptado. Tá? Como eu disse, o meu sonho inicial para o espanhol era ser comissária. Mas depois eu gostei tanto de dar aula que eu fiquei me dedicando à educação. Desisti da aviação e me dediquei à educação e aí fui estudar letras e pós-graduação e mestrado, enfim, tudo para me tornar uma profissional aí de excelência na área. E passei por várias escolas, universidades, aulas particulares, aulas em empresas, então públicos bem diferenciados. Então, para quem ainda tem dúvida se aprender espanhol é uma boa, vou passar para vocês aqui 4 oportunidades, 4 vantagens para quem sabe falar espanhol. A primeira é a questão salarial, que eu trouxe números para vocês. Então, dominar aí um idioma, um segundo idioma, sendo ele o espanhol, como eu disse para vocês, o primeiro mais pedido é o inglês, o espanhol, o alemão e o mandarim, seria o 4º lugar pedido nas empresas, pode te proporcionar um aumento de 64% de salário. Mais oportunidades também no sentido de as empresas, elas preferem
um profissional que fale uma segunda língua do que um profissional que tenha uma especialização. Sabiam disso? Sabiam que as empresas preferem um profissional que tenha uma segunda língua a um profissional que tenha uma especialização? O que passa na cabeça da empresa? Financiar, proporcionar, oferecer uma especialização para um funcionário, uma parte da especialização, 100%, enfim, é mais rápido, é mais fácil. É mais fácil para esse profissional fazer uma pós na área que ele precisa se especializar para aquele cargo do que aprender um idioma. É mais rápido, é mais, geralmente, barato. Então, as empresas preferem que o profissional fale uma segunda língua a ter uma especialização X. Se você fala espanhol, você consegue se desenvolver muito mais na sua carreira. Então, imagina que você trabalha numa multinacional, numa startup, e essa empresa te manda de tempos em tempos para um determinado país. Se você sabe falar aquele idioma, você vai se destacar ali. Primeiro porque você vai conhecer pessoas e vai conseguir se comunicar bem com elas. Então vai ter uma troca realmente de comunicação. Não vai ser só aquelas frases prontas, decoradas. Você vai conseguir desenvolver um diálogo e uma troca de comunicação com essa pessoa. Então começa por aí. Nisso você vai fazer o seu networking. O que é o networking? Você trocar informações com ela e ela ver o seu potencial e poder até te indicar para uma outra empresa. Para uma empresa melhor, maior, onde você possa ainda ganhar mais. Então tem essa questão aí também de troca de relações com pessoas nativas que você possa encontrar naquele lugar que você trabalha ou, de repente, que você estuda. Então, dominar o espanhol vai te ajudar a fortalecer a sua rede de contatos com esses nativos, com esses falantes do idioma. Eles podem te conhecer melhor, você pode apresentar quais são as suas qualidades profissionais, as suas especificidades, os cursos que você tem, etc, 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 que só com uma comunicação bem feita você consegue trocar. Se ficar só no Hola, que tal, você não vai trocar nada com ninguém. Nos Estados Unidos, o segmento hispânico está crescendo muito por influência ali do México, que faz a fronteira com os Estados Unidos. Então, aquelas cidades que estão próximas à fronteira, o domínio hispânico é enorme. E você fazer também negociações nessa região, se esse for o seu caso, se esse for o seu interesse, o seu trabalho, é de grande valia. Sem contar a questão do Mercosul, né? Se tem algum empreendedor aqui assistindo essa live agora, vocês já pensaram que vocês, como empreendedores, vocês podem fazer contatos com pessoas de um país hispano? Vocês podem fazer esse contato com pessoas de um país hispano e essa comunicação ser muito melhor. Então você vai direto no seu cliente, você foca ali no que precisa, porque você vai saber se comunicar na língua deles. Então você oferece o seu produto ou o seu serviço diretamente na língua desse fornecedor, desse cliente, do seu público-alvo em geral. Então isso também é muito interessante, caso tenha aí algum empreendedor assistindo essa live. E a procura por tradutores na língua espanhola no Brasil também aumentou bastante. O número de pedidos de traduções, não sei se tem algum tradutor aqui ou alguém que quer fazer tradução, aumentou muito também aí nos últimos tempos, traduções em espanhol. Quais são os ramos de atuação que você vai usar muito o espanhol, pessoal? Turismo, comércio, tradução,
se você quer ser um tradutor juramentado, área de tecnologia, o ramo imobiliário está em alta com o espanhol, jurídico, gerenciamento pessoal, enfim, inúmeras áreas aí onde você pode se beneficiar do espanhol. Inclusive cursos relacionados à saúde, porque se a pessoa tem o interesse de fazer um mestrado, um doutorado fora do país, na Argentina, na Espanha, no México, ele vai precisar se comunicar naquele idioma bem. Você não entra numa boa universidade se você não tiver um conhecimento intermediário do idioma. E, como eu estava conversando com a Naira há pouco, você só consegue essa admissão para a universidade se você tiver o seu exame de proficiência. As boas universidades, né, trabalham assim. Elas exigem uma proficiência para saber qual é o nível daquele aluno. Agora, como eu tinha dito, eu vou passar para vocês 4 empresas brasileiras que têm atuação na América Latina. Empresas aí que estão crescendo, que estão numa crescente, com vínculos aí globais. Então, eu vou passar, inclusive, para vocês o índice multilatino. O que é esse índice multilatino? Ele mede os avanços dessas empresas latino-americanas nos seus processos de globalização. Então, quanto elas estão globalizadas ou não. É o índice multilatino. Esses critérios, eles incluem exportações e vendas de filiais estrangeiras, empregados no exterior, cobertura geográfica em regiões de difícil acesso e potencial de expansão ou crescimento geográfico. Então, uma empresa brasileira que tem um grande índice multilatino de quase 70% é a Gerdau, empresa do setor siderúrgico. A Gerdau, todo mundo aqui já ouviu falar da Gerdau. É uma empresa que atua em 14 países. É uma empresa brasileira que atua em 14 países. A porcentagem de vendas dela para o exterior é de 63%. E os empregados no exterior, funcionários empregados, colaboradores empregados no exterior, é de 50%. Você acha que se você falar espanhol fluente, você não pode ter uma oportunidade numa empresa como a Gerdau ou outras que eu vou falar aqui? Claro que sim. Você não pode, de repente, ser transferido para filial de outro país? E mesmo que fique morando no Brasil, você saber fazer relações de comunicação e de negócios com essas empresas que têm parceria, afinal está em 14 países. Outra brasileira também é a Marfrig. Marfrig é uma empresa do setor alimentício. Ela atua em 21 países. E o índice multilatino dela, ou seja, a preocupação na expansão globalizada é de 64%. As vendas dessa empresa no exterior, 35%. E o número de colaboradores morando no exterior, 42%. Então, são empresas aí brasileiras que às vezes a gente não tem essa informação. Não sabe o potencial que a empresa tem, nem tantos países que ela está abrangendo, né? A Vale, empresa brasileira, super conhecida, do setor de mineração, ela atua em 36 países. O índice multilatino dela é de 68%, então está bem também envolvida aí com a expansão global. Vendas no exterior da Vale atingem 17%. E empregados no exterior, 22%. 22% dos funcionários da Vale moram fora do país. Então, para quem gostaria de morar fora no país a trabalho,
Tem aí diversas oportunidades. A quarta, trouxe 4 brasileiras, é a JBS. Famosa, né? Bem famosa. Mas não vamos entrar em detalhes. Empresa do ramo de alimentos. Ela atua em 15 países. 79,8%, 80% de índice multilatino. Preocupação aí com esse crescimento globalizado. 84% das vendas da JBS são para o exterior. E 56% dos colaboradores moram fora também. Para as empresas estrangeiras com maior presença global. A primeira não significa que é na ordem que eu estou falando a maior presença, ok? Trouxe aí empresas aleatórias, não é na ordem de mais preocupação com isso ou maior poder de atuação, não. Vou começar pela ISA, uma empresa colombiana, uma empresa energética, do ramo de energia. Ela atua em 8 países. E o índice multilatino dessa empresa colombiana é de quase 70%. 70% das vendas dessa empresa ISA são para o exterior. E 66% desses colaboradores trabalham fora. Empresa colombiana. Mexichen. Mexichen é uma empresa de petroquímica, do ramo petroquímico. Atua em 18 países. 66% de índice multilatino. 61% de vendas no exterior. E 72% dos colaboradores também trabalham fora. Não necessariamente no México, trabalham fora, em outros países. Tudo isso para frisar a importância do espanhol. É bom, às vezes, trazer números, embora fique um pouco cansativo, mas para a pessoa ter uma percepção grande da importância do idioma. Porque, às vezes, eu acho que o brasileiro não pensa que tem tanto país hispano-hablante alrededor. Latam. A Latam, companhia aérea, todo mundo conhece, todo mundo já viajou pelo menos uma vez com a Latam. Hoje ela é uma empresa chilena / brasileira, mas um percentual maior é chileno, que foi a junção da LAN-Chile com a Latam. Atua em 16 países. O índice multilatino da Latam é de 76%. Vendas para o exterior, 57%. E empregados, funcionários empregados no exterior, 25%. Então, a Latam aí é chilena / brasileira. Uma outra empresa que eu trouxe do México, uma empresa do ramo de cimento, é a Cemex. Atua em 50 países, uma empresa bem grande. Inclusive, no último ranking, ela ficou em primeiro lugar como a empresa aí do índice multilatino maior. Ela alcança 81% de globalização. As vendas no exterior, 77%. E empregados, colaboradores, funcionários trabalhando no exterior, 69% a Cemex, empresa de cimento mexicana. Outra mexicana, o Grupo Bimbo. O Grupo Bimbo é um grupo alimentício. Vocês conhecem o pão de forma Pullman. Provavelmente você consome esse pão. Então, a Pullman é do Grupo Bimbo. Está presente em 19 países. Esse Grupo Bimbo é do México. O índice multilatino é de 79%. Vendas para o exterior, 46%. E empregados no exterior, 40% dos funcionários trabalham fora. Trouxe uma do Peru. Belcorp.
Ramo de atuação é cosméticos, a Belcorp. E ela está presente em 17 países. E o índice multilatino dela é de 64,3%. Vendas para fora, para o exterior, para fora do Peru, 80%. E empregados no exterior, 72% trabalham fora da matriz da empresa, que é o Peru. E a sétima que eu trouxe é super famosa aqui, né? Para nós brasileiros, porque todas essas, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, a ISA, a Mexichain, a Latam, claro, todo mundo conhece, afinal de contas ela também tem a porcentagem brasileira, a Cemex, o Grupo Bimbo a gente conhece pelo Pampuma, né? Talvez não com esse nome de Grupo Bimbo. E a Belcorp, agora a que eu vou falar é conhecidíssima do brasileiro, é queridinha do brasileiro, tem mais de 5.000 colaboradores na América Latina e mais de 1.900 só no Brasil. É o Mercado Livre. Mercado Livre é uma empresa argentina, para quem não sabe. E ele está em 18 países, atuando em 18 países. Mercado Livre é o 5º maior site acessado no Brasil. E é o maior site de e-commerce do Brasil. Então, é o 5º site mais acessado no Brasil e o maior site de e-commerce aqui no nosso país. Então, também é uma empresa argentina. Eu tenho alguns alunos que estudaram comigo, terminaram o curso comigo e hoje trabalham no Mercado Livre. Alguns no Brasil, outros em outra unidade do Mercado Livre, mas o diferencial era saber falar espanhol. Claro, a empresa é argentina. Então, o candidato à vaga precisa falar espanhol, obrigatoriamente. E como eu disse, um espanhol um pouco acima do intermediário, né? Para que ele consiga fazer negociações, consiga manter contato, consiga fazer vínculos comunicacionais, etc, etc. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje algumas empresas estrangeiras que têm essa atuação grande, essa presença global grande, tanto estrangeiras quanto brasileiras, nacionais, e alguns dados aí para vocês pensarem na importância do espanhol. E tudo isso, você sabendo falar uma segunda língua, você vai conseguir melhores oportunidades de emprego. Você vai conseguir um destaque numa entrevista de emprego. Como eu disse, você chegar para a entrevista somente falando inglês não é mais suficiente, infelizmente. Agora você precisa falar inglês e outra. Essa outra mais desejada pelas empresas, qual é? É o espanhol. Por tudo isso que eu falei aqui. Proximidade com o Brasil, muitos países falando, muitos nativos, muitas pessoas que aprenderam espanhol como uma segunda língua. Então, para o comércio, para relações de negócios, é um grande diferencial, sim, você saber espanhol. Então, você aprender um idioma pode fazer você realizar um sonho. Qual é o sonho? Qual é o seu sonho?